palavra que transforma, a palavra que tira a pessoa do vício, a palavra que tira a pessoa da bebida alcoólica, a palavra que tira as pessoas das drogas, da maconha, da cocaína, do crack. É esta a palavra que nós iremos pregar hoje, nesta manhã. E a palavra do Senhor nos diz: a restauração de Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Jesus falou a terceira vez: Simão, que é Pedro, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter falado terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. É a palavra do Senhor, é a palavra poderosa. Amados, a palavra que nós iremos ministrar hoje tem como título Os Improváveis. Os improváveis. A palavra improvável significa aquela pessoa que os outros não colocam mais fé naquela pessoa. São pessoas que já fizeram tantas coisas erradas que as pessoas não confiam mais na mudança e na transformação daquela pessoa. São pessoas desacreditadas. E esse é o tema da palavra de hoje. Os improváveis. Pessoas desacreditadas. Na Bíblia, a Bíblia ela é toda recheada de pessoas improváveis, de pessoas desacreditadas. Desacreditadas para o mundo, desacreditada para a sociedade, desacreditada para a família, desacreditada para o vizinho, desacreditado para o patrão, desacreditada para aquelas pessoas que olham e não vê o que tem dentro do coração daquela pessoa. Desacreditada para aquela pessoa que olha para o futuro e não sabe nada o que irá acontecer no futuro. Porém, o nosso Deus, Ele conhece o passado da pessoa, Ele conhece o presente da pessoa e Ele conhece também o futuro. Pedro estava desacreditado pelos apóstolos, pelaquela
sociedade que viu Pedro negar Jesus 3 vezes. Você é um deles. E Pedro falou: não, eu não sou. Eu nem conheço Jesus. Isso quando Jesus estava preso. À noite, chegou outra pessoa e disse assim, a segunda vez, e disse assim: você é Pedro, você é um deles. E Pedro negou a Jesus a segunda vez, dizendo: não, eu nem conheço Jesus. E chegou outra pessoa a terceira vez e disse assim: você é um deles, porque você fala igual a eles, você se parece com eles. E terceira vez Pedro negou: não, eu não conheço Jesus, eu não conheço, nem ouvi falar de Jesus. E assim Pedro negou a Jesus 3 vezes. E para que ele pudesse ser regenerado, Jesus pergunta 3 vezes se ele ama. As 3 vezes que Pedro negou a Jesus, pela boca, pela palavra, era preciso também ele afirmar 3 vezes que amava Jesus. E Jesus perguntou 3 vezes, mudando a história daquele homem. Um homem que era improvável, um homem que já estava desacreditado por ter negado a Jesus. Te prepara porque vem uma palavra de bênção sobre a tua vida. Te prepara porque vem uma palavra de cura sobre a tua vida. Te prepara porque vem uma palavra de mudança para a tua vida. Te prepara porque vem uma palavra de cura, de milagre, de transformação para a tua vida nesta manhã. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque nós estamos aqui simplesmente porque é o dia de sábado para realizar um culto de rua. Nós estamos aqui por uma causa muito mais especial, uma causa mais nobre. Nós estamos aqui é porque você precisa desta palavra. Aleluia. Nós queremos dizer que por mais que a tua vida esteja enrolada, que por mais você esteja desacreditado, por mais que as pessoas digam que você é improvável, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, a palavra de Deus hoje, Jesus chega para te libertar, Jesus chega para te salvar, Jesus chega para mudar a história da tua vida nesta manhã. A Bíblia, como nós falamos, é recheada de gentes improváveis. Raabe era uma prostituta, era uma mulher da vida, era uma mulher que era dona de um bordel na cidade de Jericó. Ela era uma mulher improvável, Raabe, prostituta, ficava com todos os homens que chegavam na casa dela. Mas a Bíblia Sagrada conta a história de Raabe, que ela refugiou os espias que foram espiar a terra, guardou aqueles espias. O exército de Jericó não matou aqueles espias por causa de Raabe. E eles, então, preservaram a vida de Raabe. E Raabe se transformou numa mulher diferente, uma mulher que conheceu a Deus, uma mulher que foi transformada,
Uma mulher que deixou de ser uma adúltera, que deixou de ser uma prostituta, se casou, teve filhos e entrou na genealogia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi Jesus. De uma mulher que ninguém dava valor, de uma mulher que ninguém via o caráter dela, a personalidade ruim, o caráter ruim. Ninguém via perspectiva de uma vida melhor para aquela mulher. E Deus vai e muda e transforma a vida daquela mulher. Raabe, está lá na Bíblia. Está a história dela na Bíblia, ficou registrada na Bíblia. A história de Raabe, uma mulher improvável. Está nos heróis da fé e nos heróis da fé. Hebreus, no livro de Hebreus. Eu não sei, mulher, o que tem passado na tua vida, o que as pessoas têm falado de ti. Eu não sei qual foi o teu passado. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20, há 30. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que transformou Raabe, que curou Pedro, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. O mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, que transformou vidas, Ele está aqui nesta manhã também para transformar a tua vida. A tua vida. Louvado seja Deus. Quando nós também vamos ver a história de Zaqueu, um homem considerado ladrão, um homem considerado corrupto, um homem considerado desonesto com a sua própria nação, um publicano que cobrava impostos a mais do que deveria e era da sua própria nação para os romanos. E Jesus chega numa árvore, num sicômoro, numa figueira brava. E Zaqueu está ali para ver Jesus. Ele sobe, um homem de posição na sociedade, ele sobe em cima de uma árvore. Agora imagina o juiz da cidade em cima de uma árvore para ver um homem. Ele sobe no palanque. Agora imagina o prefeito da cidade em cima de uma árvore para ver um homem. Ele sobe em cima do palanque. Mas Zaqueu, ele subiu em cima de uma árvore. E não era uma árvore comestível não, era uma árvore brava. E quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir na tua casa hoje, me convém jantar na tua casa hoje. Você vai ser o anfitrião e eu vou na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, aquele homem improvável, aquele homem desacreditado, aquele homem corrupto, aquele homem cheio de pecado, cheio de trevas, ele desce depressa. A Bíblia diz que ele desce com uma alegria no coração e recebe Jesus, e vai para a casa de Jesus. E daquele dia em diante, Zaqueu mudou de vida. Era um improvável, era um homem desacreditado, mas foi mudado pela história do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, pelo poder do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.